A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com um especialista em ortopedia e traumatologia. É o Dr. Vitor Savério Spalatti, que está aqui conosco nos nossos estúdios para nos tirar dúvidas e conversarmos um pouquinho acerca de tantas dores que têm assolado aí a população de um modo geral. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor. Eu que agradeço pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui, esclarecendo algumas dúvidas aí que acho que sem dúvida é uma queixa muito comum, né, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, né? E eu acho que às vezes o paciente tem até um certo receio de procurar um médico para ir, porque acha que isso não vai melhorar, que é uma coisa que ele já carrega. Mas enfim, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, alguns tabus e orientar, né, para que evite pelo menos, ou que o paciente que tenha, ele procure um profissional de maneira adequada para estar fazendo o tratamento correto, né? E identificação também acerca do que são essas dores, Dr. Vitor. As queixas, aqui mesmo nos nossos colegas de trabalho, eu mesmo e tantas outras pessoas que a gente conhece, está sempre reclamando de alguma dor. A impressão que nós temos, e aí o senhor vai nos falar se esse pensamento é real, se essa impressão na verdade é real. Parece que depois da Covid, das pessoas que foram acometidos pela Covid, parece que essas dores se tornaram mais presentes, mais frequentes em nossos corpos. Tem alguma coisa a ver? Existe realmente a possibilidade dessas sequelas, dessas dores que a gente tem? E o mais importante, existe alguma solução para isso? Com certeza. Na verdade, assim, acho que o que a gente tem que se apegar no pós-Covid é que mudou muito o estilo das pessoas trabalharem, né? Começaram a ter um trabalho muito mais fora daquele ambiente de trabalho, em casa, né? Então, trabalhando de maneiras inadequadas, em sofá, cadeiras que não eram, né, prontas para que ele conseguisse ter uma posição adequada. O tempo também que ele levava para conseguir trabalhar lá, ele não conseguia ali se ele está no serviço dele, ele faz o horário dele de serviços. Lá em casa não, na casa dele, às vezes ele vai estender um pouco mais para depois ficar folgado, e isso ele tira um pouco o descanso dele e eleva a parte de estresse musculares, má postura, né? Então, tudo isso colabora para que aconteça essas dores, né? As tendinites, bursites da vida, né? E associada a isso, a pandemia, o que trouxe, né? De consequências, principalmente a diminuição da atividade física, que isso, sem dúvida, colaborou aí para que aumentasse esse número de casos, né? Então, a falta de atividade física, ela, sem dúvida nenhuma, é um principal fator com que a pessoa vai evoluir para algum tipo de tendinopatia ou queixa de dores, né, relacionado a esses esforços repetitivos do dia a dia do serviço ou algo parecido, né? Eu queria justamente perguntar agora acerca dessas doenças que são causadas, essas dores causadas por esforços repetitivos. Quais são as mais comuns e qual que é a prevenção com relação a elas? Tá joia. As mais comuns, na verdade, sem dúvida nenhuma, do membro superior, a bursite, a famosa bursite do ombro, uma tendinite que a gente fala que é do manguito, né? Isso causa bastante desconforto, né? Porque ela está ligada às inserções dos tendões, né? Então qualquer mobilidade, o paciente, às vezes, de pegar um copo, movimentos finos de segurar algumas coisas também traz um desconforto enorme, né? E as tendinites, né, e artralgias da mão também, sem dúvida, são as causas mais comuns, né? Associado com isso, a gente tem também a fasciite plantar ou esporão do calcâneo, pacientes que ficam muito tempo numa mesma posição, né? Ou muito tempo sentado, ou trabalham muito tempo em pé, com calçados inadequados, né? Então, tudo isso traz esse tipo de patologias aí que está relacionado, às vezes, com a falta de alongamento, né? Um fortalecimento de maneira adequada, né? Um uso também, né? Com esforços repetitivos aí né? Principalmente da musculatura do antebraço, onde está inserido no epicôndilo ali. Isso acaba causando dor, uma patologia crônica, que ela é difícil de tratamento por ter essa cronicidade
Então, a gente precisa, às vezes, não só de remédio para melhorar, precisa de muita paciência da parte dos pacientes, né, que tem esse tipo de patologia, porque leva um tempo, precisa de um acompanhamento e um tratamento multidisciplinar, associado com medicações, fisioterapia, reabilitação, atividade física, né, uma reeducação, né, da sua postura e da forma de trabalhar para que dê resultados, né. Doutor, carteira no bolso traseiro pode dar problema na coluna? Sem dúvida, queira ou não, você tem um desnível, né? Qualquer desnível que tiver, a sua coluna, ela vai ter que... Você tem um eixo de equilíbrio, né? Quando senta. Senta ou está em pé. Você está sentado em cima da carteira, você está... Você muda seu eixo de equilíbrio. Então, ele te joga um pouco mais para cá e automaticamente o seu corpo vai ter que compensar vindo um pouco mais para lá. Isso acaba tensionando uma musculatura e parte ligamentar de um lado e atrofiando de outro. Sobre a síndrome do túnel do carpo, explique para a gente o que é isso e como identificar. Tá, joia. Síndrome do túnel do carpo é uma compressão que tem no nervo mediano, né? É um nervo que a gente tem aqui que ele dá não só sensibilidade, mas motricidade da mão. Então, geralmente, o principal queixo que o paciente tem é formigamento. Esse formigamento quando é à noite, quando a gente tem uma compressão um pouquinho maior, ele começa a formigar principalmente o polegar, o segundo e terceiro dedo. Outra alteração que a gente vê não só da sensibilidade, a gente vê a motricidade desse paciente, começa a ter atrofia dessa musculatura da mão. Então, isso são características de uma compressão um pouquinho mais grave, que aí sim se tem até um tratamento cirúrgico como indicação. Caso contrário, existem outros recursos, como orientações, né, fisioterapia, né, medicações que possam ser associadas, né, para que esse paciente melhore esses sintomas e consiga conviver, né, sem problema nenhum. É uma doença compressiva, né, do nervo mediano, comete no punho. A sequela da COVID, uma das sequelas pode sim ser essas dores nas articulações que as pessoas reclamam, principalmente quem passou pela doença, que reclama-se muito de dores nas costas, enfim, nas articulações, nas juntas, como se dizem, né? Sim, sim. Ela é de fato uma sequela ou ela não? Ela é proveniente realmente dessas condições que o senhor até acabou citando para a gente ao responder a pergunta do início, que é questão postural mesmo, devido às mudanças que a gente sofreu, impostas pela pandemia, relacionadas a trabalho e, enfim, a falta de exercício físicos e tudo mais. Uhum. Eu acho que Existe algum estudo falando sobre isso? Existem estudos que estão voltados a isso, que estão ainda, né, em investigação com relação às sequelas possíveis não só da Covid, né, mas até dos tratamentos que foram, né, propostos para elas, né, para ela, né, mas são situações que ainda, vamos dizer assim, não tem uma definição correta, né. Eu acho que eu consigo explicar para o paciente, ele entender melhor de que a importância que ele tem de estar voltando a fazer alguma atividade física e aquelas dores estão relacionadas também a isso do que própria doença, porque senão a pessoa, às vezes, ela vai se acomodar com aquilo e achar que não tem solução, que é uma sequela que ela adquiriu. E aí tomando remédios para amenizar. E o fator psicológico, sem dúvida, ele vai influenciar no tratamento do paciente. Certo. Então, tem que estimular aquele paciente a sair daquele quadro álgico e sair daquela patologia, que se ela adquirir algum tipo de sequela, ela vai tentar melhorar isso só dessa forma. Caso contrário, ela vai se entregar, cada vez mais vai se tornar sedentária e as articulações, elas não perdoam. A partir do momento que a gente tem um sobrepeso, uma diminuição da musculatura, a parte ligamentar comprometida, esse paciente vai ter um desgaste mais rápido, acelerado das articulações e isso automaticamente vem as dores, vem a limitação e cada vez vai deteriorando mais ainda. Que dica que o senhor daria para as pessoas, não somente aquelas que estão ali nos seus escritórios ou que trabalham, enfim, independente das suas funções, com movimentos repetitivos, mas para que elas pudessem evitar esses problemas e essas doenças, essas dores que a gente acabou de citar aqui? Teoricamente, o que seria? Primeiro de tudo,
se trabalhar em home office, é tentar adequar o local que está trabalhando. Ficar numa posição, cadeira correta, né, a mesa que esteja correta, a posição do computador, ela não pode forçar tanto a parte de visão, como na parte na hora de você olhar para o monitor, não fique muito para cima nem muito para baixo. O ideal é nivelado, né? Cotovelos e ombros 90 graus, nada de muito alto, porque acaba aumentando o impacto, nada de muito baixo ou esticado demais. Né? Então, deixar as articulações de uma maneira muito mais confortável. Sempre os pés apoiados no chão e, sempre que possível, dar os seus intervalos para levantar, alongar, tomar uma água. Né? O alongamento ele não faz só apenas do membro superior, como do membro inferior. Né? É importante lembrar disso, que o membro inferior também, senão o encurtamento da parte, principalmente da musculatura que é da região do quadril e da perna região posterior, está muito relacionado com dores nas costas. Se o paciente está com uma dor, que isso está trazendo algum tipo de limitação para ele, seria interessante ele ter um diagnóstico. Né? Esse diagnóstico ele vem através do médico, que vai fazer, além de uma conversa, um exame físico e às vezes, né, não necessariamente todas as vezes, pedir algum exame complementar para auxiliar nesse diagnóstico. A partir daí, a gente consegue com muito mais tranquilidade, né, associar as outras especialidades, né, e os outros parte de educadores físicos, massoterapeuta, fisioterapia, e com certeza esse paciente vai precisar desses outros profissionais para que ele consiga reabilitar e voltar não só para sua rotina normal, das atividades laborais, como também para ter uma qualidade de vida melhor. Doutor Vitor, as dores nas articulações, elas acabam influenciando outros órgãos? Por exemplo, eu já ouvi comentários das pessoas, estou com dor de cabeça, deve ser alguma dor em algum canto. Tem essas ligações ou não? Dores nas articulações, elas acometem apenas as articulações sem reflexo em outros órgãos? Ou estão interligados? Ou é necessário uma investigação acerca disso? Existem doenças autoimunes, né, que tem fatores sim que estão relacionados às articulações, como um dos principais sinais e sintomas que o paciente vai apresentar são alterações articulares, como uma artrite reumatoide, um lúpus, e tem alterações sistêmicas, né, e tem alterações laboratoriais ao mesmo tempo, né, em outros órgãos também. Né? Então, sempre que o paciente ele tiver uma persistência de uma dor, né, e ter características que essa dor ela começa a atuar de forma recorrente, ele precisa sim de uma investigação um pouco mais a fundo. E aí não só ortopedista, como reumatologista, né? Eles são os profissionais aí que vão estar aí para estar diagnosticando e tratando da melhor forma. É possível identificar quando que um paciente ele precisa de um reumatologista ou de um ortopedista? Porque são dores que se assemelham muito para quem é leigo, né? Para quem está sentindo aquilo ali, ou não. Como é que consegue se fazer essa diferenciação? Na verdade, eu digo no caso de dores. Isso. O reumatologista e o ortopedista são especialidades que elas acabam se confluindo, né? se unindo. Muitas doenças acabam o ortopedista tratando, assim como o reumatologista trata, né? Então, fica naquela coisa. O ortopedista, na verdade, ele tem um recurso que é a parte cirúrgica, que se trata, né, e se tenha essa opção como da forma cirúrgica. Já o reumatologista, ele vem de uma especialidade, vem de uma situação que ele vai tratar muito mais clinicamente esse paciente. Né? Então, não é incomum um paciente que precise do tratamento das duas especialidades. Então, não tem como eu diferenciar uma e o da paciente outra, porque, muito menos, então. Exatamente. Então, ele assim, busca um ou outro profissional. Isso. E aí esse profissional é quem vai avaliar. Exatamente. Se ele observar que aquela patologia do paciente necessita de um tratamento cirúrgico, provavelmente o reumatologista ele vai encaminhar, né, para um ortopedista para passar por essa avaliação cirúrgica. Ao mesmo tempo, um ortopedista, né, diagnosticou e viu que aquela patologia não se trata de algo
traumático, se trata de uma doença autoimune, como uma artrite reumatoide, ele vai encaminhar para o reumatologista, que é a pessoa mais adequada para estar fazendo esse acompanhamento. Em que situação essas dores só são realmente tratadas e saradas com cirurgia? Na verdade, o procedimento cirúrgico, ele acaba sendo o último recurso, não porque ele é o único que vai salvar depois que falhou todos os outros, né? É porque é um procedimento invasivo. Então, todo procedimento invasivo, ele requer cuidado na sua indicação. Porque as complicações disso daí, né, às vezes elas se tornam irreversíveis, né? Então, a gente deixa sempre esse recurso da parte de procedimentos cirúrgicos, porque ou é numa situação muito mais grave, que não tem como mais, então, se é um procedimento que vai ali tentar um salvamento nesse sentido, ou às vezes, se o paciente tem alguma patologia que tem sua indicação absoluta, sem dúvida, aí a parte cirúrgica ela vai beneficiar o paciente. Então, acho que nada mais é do que a indicação precisa para o tratamento. Se ela for muito bem indicada, né, e o paciente orientado com relação a isso, ele vai ser beneficiado pela cirurgia. Caso contrário, achar que a cirurgia, por ser o último recurso, é ela que vai livrar disso tudo, acho que não vejo por esse lado, né? Então, nós falamos aqui de dores, de postura, de hábitos. Nosso colega citou a situação da carteira no bolso. E aí eu me lembro das pessoas que ficam muito com o celular na mão, né? Aquele movimento repetitivo. Às vezes ali na hora de dormir você está ali com o celular horas, né? Aqui, horas. Isso pode prejudicar. Conheço pessoas que ficam ali um pouquinho ou muito tempo, que ficam com as mãos em petição de miséria, com dores ali, com formigamentos. Isso deve ser evitado? Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que têm esse hábito? Na verdade, hoje em dia, as pessoas usam o celular para tudo, né? É um meio de comunicação, é um meio de trabalho, é um meio, às vezes, até inclusive de lazer, né? Com jogos e redes sociais que acabam trazendo vídeos e divertimento de alguma forma, né? Então, acho que a gente precisa ter um equilíbrio e buscar outros recursos para que a gente consiga fazer. O WhatsApp quer conversar, né? Transmite ele para o computador, evite manipulações demais com, né? Querendo ou não, você tira uma postura viciosa e prolongada, né? Tente, às vezes, buscar outros recursos, outros tipos de atividades de lazer, não só, né? Outras formas, sair para fazer amizade, não precisar de redes sociais para que isso aconteça. Acho que usar outros recursos, né? E evitar o uso do celular. Sem dúvida, acho que isso aí já ficou bem claro que o celular, em uso prolongado, ele só traz prejuízo, tanto para problemas de articulações de membro superior de mão, com coluna cervical, né? Então essa má postura e às vezes alterações até em outras, né? Outras especialidades está relacionado também, né? Porque ficar vidrado no celular, a parte, né? Parte oftalmológica aí, sem dúvida, se vai prejudica também, né? Doutor Vitor, a gente está aqui falando, um amigo ou amiga que está nos acompanhando, a gente está falando aqui o tempo todo de dores nas articulações, e o senhor persistindo na importância da atividade física para aliviar essas dores, independente da idade que se tem, independente do estilo de vida ou de trabalho que se tem. Pois bem, então vamos supor aí que a nossa amiga, o nosso amigo e a nossa amiga resolvem então iniciar uma atividade física. Que conselhos o senhor tem, que dicas o senhor dá para a pessoa que já quer iniciar? Porque geralmente quando vem essa vontade de fazer alguma atividade física, a pessoa já quer ir correr 2, 3 quilômetros aí. Que tipo de calçado adequado, que cuidados tem que ter, que tipo de exercícios para a pessoa que quer sair do sedentarismo e partir para uma vida mais saudável precisa ter, principalmente com as articulações, na hora de fazer uma atividade física, porque o que a gente quer é saúde e não ficar torto e cheio de dores, né? Acho que o alicerce de tudo é procurar um educador físico e, de preferência, sempre eu falo que a base é a academia,
A partir do momento que, não gosto de ir para academia. Academia, na verdade, não é gosto ou um esporte. A academia tem que ser vista como uma necessidade para saúde das articulações da nossa musculatura. A partir do momento que você faz uma academia 2 a 3 vezes por semana, você tem o direito ou, às vezes, esse benefício de conseguir fazer a sua caminhada com muito mais tranquilidade, sua corrida, uma bicicleta, jogar tênis ou futebol, beach tênis, o que for, para que esse esporte que você faça de lazer ou, às vezes, não só lazer recreativo, mas seu hobby, ele não te cause dores crônicas. Então, se você conseguir ter uma boa base, uma estrutura muscular, para que consiga fazer toda a sua atividade física, esportiva, só vai conseguir através de academias. Caso contrário, você vai praticar, eu jogo bola 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você não vai conseguir mais ou vai ter uma lesão jogando esse futebol. Muito bem, minha gente. Dicas importantes que a gente tem que seguir, até para que a gente possa viver uma vida minimamente sem dores, seja lá onde for, e de maneira mais saudável. A gente já está encaminhando aqui, Dr. Vitor, para o final da nossa entrevista. Eu quero já aproveitar e deixar aqui à sua disposição suas falas e já lhe agradecer muito por sua participação e orientação aqui conosco, tirando as nossas dúvidas e nos dando aí o caminho, nos indicando aí uma luz no fim do túnel para que a gente possa se livrar dessas dores que tanto incomodam o nosso cotidiano. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui esclarecendo, algumas dúvidas aí, e dizer que o que eu oriento, procurar sempre ter um equilíbrio, fazer atividade física é o mais importante. Se caso as dores se tornarem persistentes ou trazer algum desconforto, procurar um médico especialista na área, e no caso do ortopedista, que seja credenciado à SBOT, que é a sociedade nossa, Então, para que ele seja muito bem assistido, e tenha um bom tratamento, aí, um acompanhamento, vamos dizer assim, com esse profissional que vai trazer o benefício do tratamento para as patologias aí devidas. De forma segura, doutor? Isso. De forma segura. Meus amigos, olha só, enquanto você estava aqui ouvindo essa entrevista, ouvindo o Dr. Vitor dando as dicas, ensinando pra gente como viver sem dores, que é o que a gente deseja, principalmente nas articulações, até pra gente ter um dia mais facilitado, não é? As nossas notícias no site Repórter MT já foram atualizadas, portanto, permaneça conosco acompanhando as nossas notícias. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais. Já me despeço por aqui, te convidando, porque a qualquer momento a gente volta com uma nova entrevista. Portanto, minha gente, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.